E hoje vamos falar dele, o primeiro filme de sucesso do Jim Carrey. Ace Ventura, um detetive diferente, de 1994. Um filme que ninguém tava botando fé, por causa da premissa, tipo, fazer um filme de detetive de animais com um ator que é mal conhecido, porque na época Jim Carrey não era muito conhecido ainda. Apesar do sucesso e ser um filme que eu guardo no meu coração também, porque é muito bom, ele também vem com uma polêmica que eu acho difícil que passaria hoje em dia. Mas eu, particularmente, não vejo problema nisso. Mas que de certa forma é pesado nos dias de hoje, ainda é. Bom, a gente vai falar sobre isso já já. Então vamos começar a nossa análise. Ace Ventura é um detetive especializado em encontrar animais desaparecidos, quando o golfinho mascote do time de futebol Miami Dolphins é sequestrado, e logo depois o astro Dan Marino também desaparece. Ace é chamado para investigar. O que se segue uma mistura insana de comédia física, piadas absurdas e situações completamente fora do controle. Agora a gente vai falar dos possíveis pontos fortes e fracos do filme, segundo as críticas. Começando pelos pontos fortes. Jim Carrey no modo turbo. Este é o filme que revelou ao mundo o estilo cômico único do Jim Carrey. Hiperativo, caricato, com caretas exageradas e um timing cômico impressionante. Ele domina cada cena com a energia que ou você ama ou odeia, mas certamente não ignora. Pô, chama atenção pra caramba. Literalmente ele é o centro da cena. Outro ponto forte é a comédia física e nonsense bem dosada. O filme é recheado de momentos de humor corporal, vozes malucas e situações ridículas, mas que funcionam porque Carrey se integra por completo ao personagem. E justamente o outro ponto forte também é o personagem único e memorável. Ace Ventura é um dos personagens mais caricatos da cultura pop. Cabelo de pombo, roupas espalhafatosas e uma forma alternativa de conduzir investigações. Ele virou uma marca registrada dos anos 90. Trama leve e maluca com um mistério bizarro. Apesar da comédia, o filme tem uma estrutura de investigação que funciona, com pistas, reviravoltas e até um clímax surpresa que envolve identidade de gênero, golfinhos e vingança no futebol americano. Sim, tudo isso numa mistura só. E agora vamos aos possíveis pontos fracos do filme, segundo a crítica. E eu inclusive vou dizer se eu concordo ou não. Humor que envelheceu mal. Algumas piadas, especialmente no final, envolvem identidade e transexualidade, e isso hoje seria considerado ofensivo ou desrespeitoso. Na época era tratado como piada escrachada. E aí nós tivemos muitas mulheres trans, se é que dá pra chamar de mulher, que ficaram ofendidas pela piada no final do filme lá. Olha, mas eu já vou dizer minha opinião a respeito disso. Isso é mais por conta do tempo feminista em que vivemos, onde reconhecem homens de mais de 2 metros de altura bombadão como mulheres. Cara, isso é um absurdo. A biologia, ela é definitiva. Ou você é homem ou você é mulher. Sua mentalidade pode puxar para outro lado, mas o seu corpo não vai enganar. Se a gente for levar em consideração essa questão de como a pessoa se sente, se acha, porque eu me considero uma lombada, eu exijo respeito, porque eu nasci homem, mas eu me considero como uma porta, porque eu nasci humano, mas eu me considero um lobo cinzento. Eu acho engraçado que ninguém quer ser um ornitorrinco, né? Não vou mentir não, isso me irrita. A humanidade está enlouquecendo. Outro dia eu vi uma mulher de verdade. Ela foi expulsa de uma competição de esgrima porque se recusou a lutar com a sua adversária, ou melhor, seu adversário, que é um caboclo de mais de 2 metros de altura. Não sei se ele tinha 2 metros, mas era muito grande. Mas como ele se considerava mulher, é por isso que estava competindo. Cara, uma situação totalmente antiesportiva. Não tem nada de esportivo isso aí, você botar um homem para competir com a mulher. As vantagens que esse cara tem, inclusive na altura. Os homens tendem a ser mais altos, mais fortes que as mulheres, mas a humanidade está enlouquecendo e ignorando por completo a biologia. Só sei que a menina lá foi expulsa dos jogos, proibida de competir, enquanto o homem, numa modalidade feminina, continuou avançando. E se essa palhaçada continuar, essa patifaria continuar, daqui para frente
para competir na modalidade feminina, vão chamar apenas trans. E as mulheres, nos esportes, vão perder completamente o espaço delas. Afinal de contas, um trans tem mais vantagem fisicamente do que uma mulher. Mas quer saber de uma coisa? Deixa a coisa rolar, deixa essa palhaçada continuar, e aí você vai ver o feminismo reconhecendo os trans como mulheres, e aos poucos as mulheres perdendo por completo o espaço delas no esporte. Mas quer saber? Eu acho bom. Eu quero ver o que elas vão reclamar depois. Mas no caso da moça do vídeo que desistiu de lutar contra a sua adversária por ser um trans, ela está corretíssima. O que ela fez foi uma forma de protesto. Essa moça, o nome dela é Stephanie Turner, foi uma verdadeira guerreira por pelo menos ter a coragem de protestar naquele momento ali e desafiar tudo e a todos. Essa menina é guerreira. Ela é guerreira. Com relação a Stephanie Turner, eu não tenho nada do que falar. Eu espero que a mensagem dela seja passada para a nossa sociedade, que precisa parar com essa loucuragem de querer colocar homens e mulheres no mesmo patamar. Não estão no mesmo patamar. Homens e mulheres têm papéis diferentes. E são diferentes tanto físico quanto mentalmente. Então, voltando pro filme, porque eu tô revoltado com esses tempos de hoje, é que na cena em questão, que foi polêmica, na cena final do filme, o Ace Ventura, para provar o ponto dele de investigação, revela que o vilão ali por trás de toda a situação é, na verdade, um homem. Mas o fato do vilão ser o homem era crucial para a investigação do Ace Ventura fazer sentido. Só que ao revelar isso, o Ace Ventura, de uma forma cômica, revela que ele é homem porque ele tem, como é que eu posso dizer, bolas. E literalmente ele mostra as bolas. Quer dizer, quase literalmente. É que o vilão lá tá usando calcinha, mas dá pra ver o volume das bolas lá. E depois disso, o Ace Ventura trata o homem como um homem. Ele começa a sair na porrada com ele e dá soco sem dó. Aí uma pessoa assim mais sensível vai dizer: ai, nossa, mas o cara se considera mulher. Ele não deveria ter batido nele como se fosse um homem. Cara, se tu vai entrar na briga com um trans, ele tem os músculos de um homem, o corpo de um homem, capaz de derrotar outro homem. Eu vou pegar leve só porque o cara é trans? Não, cara, que absurdo. Quer dizer que agora eu sou obrigado a apanhar porque o cara é trans? Você tá vendo essa discussão aí, onde é que leva? Aí a pessoa, por se achar uma coisa, ela acha que tem mais direitos do que todo mundo. Porque é pra isso que esse caminho leva. Cara, se você gosta de vestir roupa de mulher e sair por aí à noite, eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que a coisa passa do ponto quando querem direitos, como se fossem mais especiais do que as pessoas hétero. Eu acho isso um absurdo. Essa questão toda da pessoa ser trans, alguma coisa assim, pra mim é só questão de gosto. Não deveria ir além disso. Outro dia eu vi um grupo de homens que se consideram mulher pedindo cotas na faculdade, esses benefícios, sabe? Como se realmente fossem especiais, alguma coisa assim. Olha, vocês não são retardados, vocês são capazes de estudar e passar na prova tanto quanto uma pessoa hétero. Não vem com essa conversinha não, querendo privilégios, tá bom? Ah, mas é porque nós somos discriminados. Eu realmente acho que uma pessoa não deveria ser discriminada por ter um certo gosto. Ou por ser homossexual, alguma coisa assim. Eu não acho realmente que eles devam sofrer discriminação. Por exemplo, se eu fosse dono de uma empresa e estivesse precisando de uma pessoa para tal serviço e ela souber fazer esse serviço, eu não vejo problema. Aí o que eu vou observar depois, uma coisa que eu observaria para todo mundo, é o comportamento da pessoa, a conduta dela na empresa. Simples assim, sem julgar as preferências dela. Acredito que todos nós temos que ser maduros com relação a isso. Mas no caso da cena do filme, o Ace Ventura humilha lá a trans, até mesmo para poder revelar que ela era a vilã ele é o vilão por trás disso. E aí sai no soco e tal, e isso aí de alguma forma ofendeu toda a comunidade ali dos homens que se consideram mulher. Bom, voltando para os pontos fracos do filme, mais outro ponto que o pessoal reclamou foi o excesso de overreaction.
Se você não curte o estilo exagerado de Jim Carrey, esse filme será um desafio. Não há uma sutileza, é um tom em volume máximo o tempo todo. E realmente o Jim Carrey ele tem esse tom bem exagerado nesse filme, mas poderia ser um fiasco esse comportamento dele, mas ele também tem o chamado time cômico. Ele faz isso nos momentos certos. Outro suposto ponto fraco do filme seria o roteiro simples e previsível. A história é só um pano de fundo para as loucuras do protagonista. A investigação não tem grande profundidade e serve apenas para criar cenas engraçadas. E eu discordo desse ponto porque eu acho que nisso o filme desenvolve bem e ele tem reviravolta sim, me pegando de surpresa e não sendo nem um pouco previsível. E agora vamos às curiosidades do filme. Primeira curiosidade, ninguém acreditava que o filme daria certo. Os executivos do estúdio não botavam fé no projeto. A ideia de que um detetive de animais com um ator quase desconhecido parecia absurda. Resultado, o filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares, com um orçamento de apenas 15 milhões de dólares. Jim Carrey teve liberdade total para improvisar. Boa parte das falas, trejeitos e piadas do Ace foram inventadas por Jim Carrey no set. O diretor deixou ele à vontade e isso transformou o personagem numa caricatura completamente única. Jim Carrey é vegano e defensor dos animais. Mesmo fazendo piada o tempo todo, Carrey levou o tema a sério. Ele já era defensor dos animais e adorou a ideia de um filme sobre um detetive que só cuida de bichos. A voz esquisita do Ace foi inspirada em um personagem de infância. Jim Carrey diz que criou o jeito de falar do Ace imitando uma mistura de Elvis Presley com um papagaio de desenho animado que ele fazia quando era criança. E realmente o cabelo lembra um pouco o Elvis Presley. Dan Marino participa como ele mesmo. O astro de futebol americano Dan Marino, que aparece sequestrado no filme, realmente jogava pela Miami Dolphins. Ele topou participar por ser fã de Jim Carrey e adorou fazer o papel dele mesmo. A outra curiosidade é que a Courtney Cox, que é aquela moça lá que fez a série super famosa Friends, quase recusou o papel. Na época, Cox estava tentando se afastar das comédias para fazer algo mais sério, mas aceitou o papel por falta de propostas melhores. No mesmo ano, ela entrou em Friends. Aí, nessa série de super sucesso, ficou por um tempão. E a outra curiosidade, já mencionei bastante no começo do vídeo, é que o filme gerou críticas por transfobia. Ai, não aguento não. Realmente tem a parte que o Jim Carrey entra na porrada lá com trans e faz muitas piadas referente a isso, mas eu não acho necessariamente ofensiva. Por exemplo, tem a piada de que todo mundo descobre que tinha ficado com aquele trans, porque o trans pegava todo mundo. Mas quando todo mundo descobre que é um trans, eles meio que vomitam, ficam com nojo, alguma coisa assim. Eu não vejo problema nisso. São vários homens héteros ali que pegaram o trans por engano, porque fisicamente ele realmente parecia com uma mulher bonita, então não é à toa que todo mundo se confundiu. E aí tiveram aquele nojinho e tal, o que eu acho completamente normal de homens héteros. Mas sabe como é que é, né? Hoje em dia o feminismo inventa que se você tem nojo, não está dando fora em homens trans, você é um preconceituoso e que você é obrigado a ficar com homem trans. Ou melhor, não é nem homem trans, é mulher trans. Aí, enfim, cara, eu lembro de uma conversa parecida há 20 anos atrás. Um colega meu falou uma coisa que eu achei um absurdo, que eu achei assim que nunca ia acontecer. Ele falou assim pra mim: você vai ver, daqui a alguns anos, se um homem sexual chegar e paquerar você e você recusar, você vai ser visto como transfóbico ou não sei o que fóbico, alguma coisa assim. Cara, eu achei essa fala do meu amigo na época absurda, inimaginável, mas ele acertou. Pior que ele acertou, cara. Realmente já está tendo essa conversa. Se você se recusa a ficar com um homossexual, você como é que é? Você é discriminador, você é preconceituoso, você é um machista tóxico. Ah, vai tomar banho. E é basicamente isso que acontece no filme. Assim que é revelado que o vilão, na verdade, é um homem e não uma mulher, como todos pensavam, até porque vários homens ali tinham ficado com ela,
Quer dizer, ela, já tô me perdendo aqui. Bom, ele. Aí o pessoal ficou com nojo e tal. E é essa situação que seria visto como transfobia hoje em dia. Você tá entendendo? Basicamente, essa cena é a que pega. Ai, me dá raiva essa conversa, esse assunto. Mas enfim, vamos para a próxima curiosidade. O golfinho Snowflake foi interpretado por 2 golfinhos reais. As cenas com o mascote do Miami Dolphins usaram 2 golfinhos treinados diferentes. Dependendo da manobra, um era mais calmo e o outro era mais ativo. O filme impulsionou a carreira de Carrey no nível absurdo. Após o Ace Ventura, Jim Carrey emendou 2 sucessos no mesmo ano, que foi o Máscara e Debbie Lloyd, ambos de 1994. Ele se tornou o ator mais bem pago de Hollywood, saindo do anonimato para o topo em menos de apenas um ano. O nome Ace Ventura virou sinônimo de doido dos bichos. Depois do sucesso do filme, o nome Ace Ventura virou referência cultural, usado para apelidar pessoas excêntricas, especialmente as que têm muitos animais ou são muito protetores de animais. E agora vamos às lições do filme. O amor pelos animais importa, e muito. Ace trata animais com mais carinho do que humanos. Ele os respeita, protege e entende como poucos. Mesmo em meio à zoeira, o filme mostra que os bichos merecem empatia, cuidado e justiça. Eu também gosto muito de animais, principalmente mamíferos, tá? E também não gosto de gente, odeio gente porque o ser humano é muito instável, é traidor, é mentiroso pra caramba. E isso foi uma coisa que inclusive me chocou depois de muitos anos quando eu descobri a natureza do ser humano. E aí eu passei a gostar mais de animais ainda. A outra lição é: ser diferente pode ser sua maior força. Ace é excêntrico, exagerado e nada normal, e é exatamente isso que o torna único e eficaz. A lição aqui é clara: abrace sua esquisitice, ser diferente não é defeito, é poder. Ser bom no que faz não exige seguir padrões. Apesar de agir como um lunático, Ace é um detetive extremamente competente. Ele resolve o caso, encontra as pistas antes da polícia e salva o dia. Talento e genialidade nem sempre vêm com um terno e gravata. A outra lição é: não subestime os detalhes. Ace Ventura percebe pistas mínimas, sons distantes e coisas que ninguém mais nota. Prestar atenção nos detalhes pode revelar verdades que todo mundo ignora. A vida é mais leve quando você ri de si mesmo. Ace não se leva a sério, ele faz piada com tudo, inclusive com seus próprios erros. Rir de si mesmo é uma arma poderosa contra o estresse, o ego e o tédio. Persistência vale mais do que reputação. Mesmo sendo zoado por todo mundo, Ace não desiste. Ele segura firme na investigação porque acredita no que está fazendo. A opinião dos outros muda quando você prova que está certo. Então siga a sua missão. Com relação às avaliações do filme, digamos que as avaliações não foram muito boas, mas só lembrando que este filme foi um tremendo sucesso, e também tem outras comédias pastelonas, que já foram um grande sucesso, apesar das avaliações não serem boas. Mas vamos lá, o filme teve 48% de aprovação do Rotten Tomatoes, apenas, e 57% de aprovação da audiência. E agora vamos à minha opinião sobre o filme. Olha, primeiro, para começo de conversa, eu conheci esse personagem em Ace Ventura 2, que é quando ele passa uma aventura lá na África, e eu achei sensacional ver o Ace Ventura pela primeira vez. Foi ali o meu primeiro contato com Ace Ventura. Eu achei incrível esse personagem. E o filme também, o Ace Ventura 2, eu achei genial. Eu assisti mais de uma vez, eu assisti várias vezes Ace Ventura 2. Agora, o Ace Ventura 1, que é esse filme aqui, eu só fiquei conhecendo depois, que é o filme de origem do personagem, e eu achei também sensacional. Eu não gostei do 1, tanto quanto eu gostei do segundo. O segundo eu achei melhor. Mas reassistindo o 1, realmente o 1 ele tem piadas mais bem colocadas. É um filme mais fechado. Eu quero dizer que ele se fecha um pouco melhor, mas não sei porquê, eu acho que eu gostei também do 2, mas por causa de todo o clima da África, a forma que ele lida lá com os personagens, com as tribos e tal, é tudo muito hilário. E também por se passar na África, eu acho mais excêntrico.
E o que melhor para um detetive de animais do que estar na África, não é? O que eu quero dizer é que o Ace Ventura 2 me marcou muito, mas eu fui assistir o Ace Ventura 1 e realmente ele é genial, ele é muito bom. Sabe aquele filme memorável, que tem cenas memoráveis? Primeiro, a caricatura do Jim Carrey. É excepcional, é memorável. Sem contar várias cenas que esse filme tem. Pra mim, uma cena muito... parece meio boba, mas uma cena ótima. É quando ele tá vestido de bailarina e aí ele tá fingindo ser mais doido do que ele já é. E aí ele tá lá falando com o médico e aí ele faz uma cena tipo... como seria ele falando tudo que ele acabou de falar, só que rebobinando, como se alguém voltasse a fita. Aí ele refaz, cara, é incrível esse ator. Ele refaz todos os passos que ele acabou de fazer, só que o contrário. E é perfeito. Nossa, sem efeito especial, ali feito ao vivo, e é impressionante a expressão corporal do Jim Carrey. É impressionante. Impressionante. Eu já achava esse ator excepcional quando eu vi Ace Ventura 2. Porque o Ace Ventura 2 foi a primeira vez que eu vi o Jim Carrey. Eu já achei ele excepcional. Mas aí quando eu assisti o 1, que é esse filme aqui, eu fiquei mais impressionado ainda com toda a caricatura, todas as expressões que ele faz. A sua linguagem corporal, o time cômico é perfeito. Filme muito bom, gostaria de ter assistido o Ace Ventura 1 primeiro, ao invés do 2. E é um filme que, pra mim, me traz toda uma nostalgia dos anos 90. Ace Ventura, um detetive diferente, é uma explosão de humor físico, improviso e uma loucura controlada. Para muitos, é a melhor performance do Jim Carrey no estilo cartoon humano. E embora alguns digam que algumas piadas envelheceram mal, justamente por causa daquela cena lá do trans, eu discordo completamente, pra mim tá super válido hoje, tá bom? É porque a gente vive num tempo feminista, onde a masculinidade é perseguida. Ser homem virou crime, então é só por isso que dizem que as piadas envelheceram mal. Mas se você quer relembrar um tempo sem frescura, esse filme é obrigatório, assista urgentemente. E é isso, essa é a minha opinião, sem papas na língua, sobre Ace Ventura, um detetive diferente. Se gostou, deixa seu like e comente aqui embaixo se você acha que esse filme envelheceu mal por causa das ideologias feministas que temos hoje, ou não. Comente, gostaria de saber. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!